Aqui cumprimento a todas as minhas amadas irmãs e minhas amigas com um ótimo dia na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão a Deus pela misericórdia e pela graça que Ele teve para conosco de mais um dia podemos estar aqui para a honra e glória do nosso Senhor. Minhas amadas irmãs, espero que todas estejam bem. Hoje vamos estar lendo um pouco, minhas amadas. Gratidão pela salvação. Então, vou estar lendo no livro de Efésios, do capítulo 2, vou estar lendo o versículo 8 e o 9. Amém? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, aqui na palavra maravilhosa, amém, glórias a Deus. Minhas amadas, aqui já está o texto, deixa bem claro que isso não vem de nós, ela vem de Deus. Então, minhas amadas irmãs, gratidão pela salvação. O que estamos fazendo para retribuir a Deus pela nossa salvação? Vivemos, minhas amadas irmãs, em um mundo onde as pessoas são gratas por muitas coisas. Elas são gratas pela saúde, pela família, trabalho, conquista. Porém, existe um presente maior do que todos, minhas amadas. E esse presente é a nossa salvação que veio por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que estamos fazendo para agradecer a Deus por isso? Então, minhas amadas irmãs, a salvação é o maior amor de Deus que Ele demonstrou para a humanidade. Nós mesmos, por nós mesmos, nós não conseguiríamos fazer isso. Mas Deus nos mostrou o tão grande amor que Ele tem pela humanidade através da salvação, no qual não foi comprada com dinheiro, não foi conquistada por méritos humanos, mas foi dada gratuitamente pelo sacrifício de Jesus na cruz. Quem compreende o valor da salvação vive uma vida de gratidão a Deus. Antes de conhecer a Cristo, nós estávamos afastados de Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 23 relata: porque todos pecaram e eram destituídos, então, da glória de Deus. Nós, minhas amadas irmãs, sem ser pela salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estávamos perdidos, nós estávamos destituídos da glória de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Não importa a posição social, todos precisam de Deus. Jesus contou uma parábola da ovelha perdida. Quando o pastor encontrou, houve grande alegria, e assim é conosco. Quando um pecador se arrepende e entrega sua vida a Jesus, é festa nos céus, minhas amadas irmãs. Nós nos alegramos na igreja, mas imagina-te no céu, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que todos se arrependam e vivam. Então, minhas amadas irmãs, assim nós também éramos perdidos, sem direção, mas Jesus nos encontrou. Quem sabe se lembra de onde Deus te tirou, nunca perde a gratidão. Porque nós devemos ser gratos pela vida que levávamos. A partir do momento que Deus nos tirou de lá, nós devemos ser gratos a Deus por isso. E muitas vezes nós agradecemos por tudo, menos pela nossa salvação. A salvação é gratuita para nós, mas custou muito caro para Jesus. Em João, no capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho unigênito para a nossa salvação. Jesus foi rejeitado, Jesus foi humilhado, açoitado, crucificado para que tivéssemos vida eterna. Cada gota, minhas amadas irmãs, do sangue de Jesus derramada na cruz fala do amor de Deus para conosco.
Quando entendemos o preço, minhas amadas, da nossa salvação, deixamos de reclamar e começar a agradecer. Minhas amadas, nós devemos ser gratos porque fomos libertos pela condenação de Jesus. Nós fomos libertos, então nós devemos ser gratos. Fomos libertos da condenação através da condenação de Jesus, onde condenaram e crucificaram a Ele. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, relata assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como o único e legítimo Salvador de nossas vidas, ali nós passamos a não ter condenação por Deus. Deus esquece dos nossos pecados. O pecado que nos condenava à morte eterna, mas Cristo pagou a nossa dívida. Por isso, hoje somos livres. A única coisa que nós temos que fazer é agradecer a Deus, seguir os caminhos de Deus, sermos gratos pela salvação. Isso nos custa muito, porque nós somos humanos, somos errantes, somos pecadores, e aí queremos ficar agradecendo as coisas e esquecemos do nosso Salvador. Imagine-se, minhas irmãs, um prisioneiro condenado recebendo inesperadamente a notícia de que alguém pagou toda a sua pena. Essa é a notícia muito boa que ele receberia. E para nós, essa é a nossa realidade espiritual. Porque nós éramos pecadores. Nós vivíamos vagando porque nós não tínhamos. Se não fosse por Jesus, nós não teríamos salvação, nós não existiríamos. E Jesus pagou a nossa salvação com a sua morte lá na cruz. Jesus tomou o nosso lugar, ele morreu por nós para nos dar a salvação. E a gratidão, minhas amadas, nasce quando entendemos que merecíamos condenação, nós merecíamos a morte e ganhamos a vida pela misericórdia de Deus. E nós devemos ser gratos porque recebemos uma nova vida. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura há, porque não tem como você entregar a sua vida para Jesus Cristo e você continuar com o seu velho eu. Você tem que haver transformação, nem que seja aos poucos, vá se transformando, porque não tem como você dizer que você está em Cristo e você viver no mundo. Isso não é verdade, não é a realidade. A salvação não apenas muda o nosso destino eterno, ela transforma a nossa vida do agora, do hoje. Deus restaura as famílias, cura ferida, transforma caráter e dá-nos esperança. Porque nós sabemos, a partir do momento que nós passamos a ser grato a Deus, nós sabemos que a nossa única esperança é Jesus. A salvação, minhas amadas, produz mudança. Quem foi salvo vive de maneira diferente. Ele fala diferente, ele anda diferente, ele quer se mostrar diferente. Não querer ser maior do que o outro, mas temos sim que sermos a diferença. Porque nós, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso único e legítimo Salvador, nós passamos a ser o sal da terra. E o sal da terra é o que faz a diferença. Nós temos que ser a diferença dentro da nossa família, ser a diferença no trabalho, ser a diferença na rua, onde você estiver, você tem que ser diferença, que as pessoas possam olhar em você e ver. Ali são verdadeiramente uma cristã, um cristão. Não, minhas amadas, se esconder atrás de capas. Não, ser diferente no seu caráter. E em João, no capítulo 14, no versículo 2 e 3, diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. O céu é a promessa para aqueles que permanecem fiéis para com Jesus, minhas amadas. Nesse mundo enfrentamos lutas, mas sabemos que nossa história não termina aqui. Um dia estaremos para lá, para sempre com o Senhor.
Assim, se nós seguirmos os caminhos do Senhor, não abandonarmos a fé, porque não adianta nós nadarmos, de repente abandonarmos a fé, aí nós não vamos herdar, porque o céu não é céu de bagunça. Os céus não foi feito para perfeitos, mas foi feito para pecadores arrependidos. Então, minhas amadas, que quando nós estamos no erro, nós se arrependemos, vivamos uma vida santificada para poder herdar os céus. A esperança da eternidade nos fortalece, a nossa gratidão em meio às dificuldades, porque, como sabemos, aqui enfrentamos lutas, dores, enfermidades. Lá no céu não haverá isso, lá no céu será só alegria. Ali no céu nós vamos passar o tempo todo entoando louvores de gratidão a Deus, dando glórias, aleluia. Como demonstrar gratidão pela nossa salvação, minhas amadas? Nós podemos mostrar através da nossa adoração. Quem é grato, louva a Deus em qualquer circunstância. Tá doendo, louva. Tá chorando, louva. Tá sofrendo, louva. Tá em prova, louva. Tá no deserto, louva. Não podemos deixar de agradecer a Deus, louvar a Deus. E outra, através da nossa obediência, a gratidão a Deus é verdadeira, que produz a fidelidade em nós, com Deus. Nós devemos ser obedientes a Deus. A nossa salvação vai nos requerer através da nossa obediência também. Também demonstramos a nossa gratidão através do nosso testemunho. Conte aos outros o que Jesus fez por você. Não guarde para ti. Não negligencia o que Jesus fez na sua vida. Conta a Ele, minhas amadas irmãs. Conta às pessoas. Se você não puder contar na igreja, às vezes passa, você não ganha oportunidade, mas através de você contando por uma sua amiga de trabalho, para um familiar, o que Jesus fez em você, você não está guardando, você não está negligenciando. Isso é muito maravilhoso. E outra também, uma gratidão que temos também que demonstrar a Deus através do serviço. Servir a Deus com alegria e dedicação, não importa qual é o seu cargo, se você é apenas um porteiro, se você é apenas aquela pessoa que leva água para os visitantes, ou se você é apenas aquela pessoa que distribui os envelopes dentro da igreja, você é apenas aquela pessoa que está na recepção, ou você é aquela tia que cuida das crianças, você é a líder do jovem, das crianças, dos adolescentes, você é a regente dos grupos. Não importa, porque para Deus nós somos todos iguais, não importa qual é o teu serviço para a obra de Deus, você fazendo com amor e dedicação está alegrando muito o coração de Deus. E outra maneira de demonstrarmos a nossa gratidão a Deus, que eu creio que é uma das maneiras mais perfeitas, através de uma vida santa. Nós temos que demonstrar que temos uma vida santa. A maior demonstração de gratidão é viver para agradar a Deus. E isso é muito importante. Nós começamos dias após dias nos retirarmos as coisas que não agradam a Deus. Quando vemos, estamos andando somente na direção de Deus. Somos falhos, sim, somos pecadores. Por isso que todos os dias nós devemos pedir perdão a Deus, nos arrepender, porque somos sim pecadores. Mas nós temos que estarmos buscando purificação para a demonstração de uma vida santificada para com Deus. Minhas irmãs, a maior bênção que recebemos não foi uma casa, um emprego, uma conquista material. A maior bênção foi a nossa salvação da nossa alma, porque sabemos que Jesus morreu para todos nós, não importa se foi para pobre, rico, branco, preto, não, Jesus morreu por todos.
Ali, através da morte dele na cruz, nós herdamos a salvação, mas nos cabe a nós decidirmos se a nossa alma é para Jesus ou a nossa alma é para o adversário. Jesus morreu por nós. Não só porque ele morreu por nós que nós vamos viver uma vida bagunçada, uma vida de pecado no mundo e pensamos que quando morrermos vamos para o céu. Não, minhas amadas. Não é assim. O céu é um céu de perfeição. Nós temos que buscarmos todos os dias arrependimento, buscarmos nos consertar com Deus. Aí sim, nós temos a nossa salvação eterna, a nossa vida eterna, porque senão nós vamos para a morte eterna. E Jesus nos amou quando ninguém podia nos salvar, minhas amadas. Ele morreu lá na cruz, venceu a morte, nos deu a vida eterna. Por isso, todos os dias devemos declarar isso. Devemos ter a consideração, dizer: Senhor, obrigado pela tua graça, pelo teu amor, obrigado pela salvação que encontrei em Cristo Jesus. Isso nos pesa muito, sermos gratos com Deus, mas nós devemos ser, minhas amadas, porque se não fosse por Jesus, ai de nós não estaríamos aqui, nós éramos perdidos. E hoje, minhas amadas, Deus ainda está buscando. Hoje Deus nos convida para nos refletir. Temos sido verdadeiramente gratos pela salvação ou só estamos fingindo? Que possamos sair deste culto com o coração cheio de gratidão, adoração a Deus, não apenas com palavra, mas com uma vida totalmente entregue a Ele. Porque muitas vezes nós vamos ao culto só para ouvir louvores e nem saímos do culto transformados. Entramos de uma maneira, às vezes estamos tão carregados que nós não conseguimos abrir a nossa boca ali, pedir a transformação, pedir o renovo, que saímos de dentro do culto pior do que entramos. Isso não está agradando ao Senhor. Então, que o culto, aonde quer que seja a sua dominação, quando você entre, abra seu coração. Se você entra, não ajoelhe somente os seus joelhos, mas sim, dobre seu coração a Deus, confesse a Ele, clame a Ele, renovo, transformação, que Ele vai fazer isso. O Espírito Santo é incumbido a nos transformar, a nos convencer, para que sejamos pessoas melhores. Minhas irmãs, isso é passo a passo, nós vamos buscando, nós vamos conseguir sim. Temos que ter a nossa vida totalmente entregue a Jesus. Como está lá em Salmos 103, no verso 2. Bendize a minha alma ao Senhor e não esqueças nenhum dos seus benefícios. Que a nossa alma seja grata ao Senhor, minhas amadas. Porque Jesus é o Salvador de nossas vidas. Minhas irmãs, e quem reconhece o valor da salvação vive uma vida de gratidão. Não tem como você dizer que você reconhece a Deus se você está o tempo todo só murmurando, reclamando. Sim, nós somos humanos, somos pessoas. Vem as lutas, vem as tristezas. Nós choramos, nós às vezes esmorecemos, mas nós devemos que ser grato em meio à dor, porque não tem como tu ser grato e viver só reclamando, não sair da sua boca a palavra de gratidão a Deus. Então, minhas amadas, hoje eu peço a Deus que Deus derrame as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Deus visite o coração de cada uma de nós. Que nós estejamos cheios de gratidão a Deus. Que ao despertarmos, se você não puder falar em voz alta, que você, ali no seu silêncio, você agradeça a Deus.
Diga obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, pela sua graça. Obrigado, Senhor, pela salvação que me alcançou. Vamos, minhas irmãs, ser grata a Deus. Nós vamos ver que cada dia que passa, Deus vai nos dando força. E assim vamos vencendo as batalhas, as lutas de cada dia. Então, minhas amadas, aqui eu quero agradecer minha participação. Agradeço a Deus pela oportunidade, pela vida, pela salvação, pela misericórdia, pela graça que Ele teve para comigo mais esse dia. Fiquem todas com Deus, em nome de Jesus. Amém.